Olá, meninos e meninas do 8º ano, principalmente os meus alunos do 823 e 824. Nós vamos ver agora o valor numérico de uma expressão algébrica. Nós estudamos isso no ano passado, no 7º ano. O que é valor numérico? Uma expressão algébrica. Uma expressão algébrica é uma expressão que contém letra. Para mim calcular o valor numérico, eu vou substituir as letras por números e aí eu vou encontrar o valor numérico. Por exemplo, primeiro exemplo aqui, acompanhem comigo. 3A menos 2B, quando A igual a 5 e B igual a menos 3. O que nós vamos fazer? No lugar do A, nós vamos colocar 5 e no lugar do B, nós vamos colocar menos 3. Como ele é negativo, nós vamos colocar ele dentro do parêntese. Então, eu vou substituir. Lembrando que não tem sinal entre o 3 e o A, o 2 e o B, como se fosse pontinho de vezes. Então, eu vou começar a substituição. 3 vezes, no lugar do A, eu coloco 5, menos 2 vezes. No lugar do B, eu coloco menos 3, dentro do parêntese, porque é negativo. E aí eu vou resolver essa expressão numérica. Lembrando que toda vez que a gente for resolver expressão numérica, primeiro a gente resolve potência e raiz quadrada, depois multiplicação e divisão e por último mais e menos. Então nesse caso aqui primeiro eu vou resolver o vezes e aqui também o vezes. Então 3 vezes 5, 15. Lembrando do jogo de sinal também, menos vezes menos mais 2 vezes 3, 6. E aí é só somar 15 com mais 6, 21. Então, o valor numérico da expressão 3A menos 2B vai ser igual a 21. Vamos agora para o segundo exemplo de valor numérico. 5x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 5 quando x igual a menos 1. Lembrando que, se o valor do x vale menos 1, no lugar desse x e desse x, eu vou colocar menos 1. Mas vou colocar dentro do parêntese porque ele é negativo. Lembrando que não tem sinal entre o 5x ao cubo e o 2x ao quadrado como se fosse pontinho de vezes. Então, vou substituir 5 vezes no lugar do x, menos 1 elevado ao cubo, menos 2 vezes no lugar do x, menos 1 elevado ao quadrado, mais 5. Virou, de novo, uma expressão numérica. Primeiro, eu vou resolver a raiz quadrada e a potência. Não tem raiz quadrada, mas tem uma, duas potências. Então, eu vou resolver as potências. 5 vezes menos 1 elevado ao cubo. Meu expoente para o ímpar, meu expoente é ímpar. Se o meu expoente é ímpar, eu copio o sinal. Então, vou copiar o sinal de menos e vou fazer 1 elevado ao cubo é 1 que se repete 3 vezes. Por isso, 1 vezes 1 vezes 1, 1. Menos 2 vezes menos 1 elevado ao quadrado. Expoente aqui par. Expoente par, resultado sempre positivo. Tanto faz o positivo ou não colocar nenhum sinal. É positivo do mesmo jeito. Se eu não colocar nenhum sinal, eu posso desmanchar o meu parêntese. Menos 1 elevado ao quadrado, 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Mais 5. Pronto, resolvi a potência. Agora eu vou resolver pontinho de vezes e pontinho de vezes. Na frente do 5 não tem nenhum sinal, é como se fosse sinal de mais. Por isso o jogo de sinal, mais vezes menos, menos, 5 vezes 1, 5, menos 2 vezes 1, 2 e mais 5. Lembramos que toda vez que a gente tem números iguais com sinais diferentes, nós podemos cortar. Menos 5 e mais 5 são iguais com apenas sinais diferentes. Então, quer dizer que eu posso cortar. O que sobrou? Menos 2. Então, quer dizer que o valor numérico vai ser igual a menos 2. Nós vamos agora para o terceiro e último exemplo. 3x mais y ao quadrado, quando x igual a 1/2 e y igual a menos 1/3. A mesma coisa da letra A e B.
nós vamos substituir. No lugar do x, nós vamos colocar 1/2 e no lugar do y, nós vamos colocar menos 1/3. Como ele é negativo, nós vamos colocar ele dentro do parêntese. Então, vamos começar nossa substituição. Lembrando que entre meio, o 3 e o x não tem sinal, como se fosse pontinho de vezes. Então, 3 vezes, no lugar do x, 1/2, mais, no lugar do y, como ele é negativo, dentro do parêntese, menos 1/3, elevado ao quadrado. Virou uma expressão numérica. Primeiro eu vou resolver a potência e depois eu iria resolver a multiplicação. Como um não vai interferir no outro, já posso resolver de uma vez. Debaixo do 3 não tem nada, é como se tivesse o numeral 1. Então, para mim multiplicar a fração, eu vou multiplicar de cima com de cima e de baixo com de baixo. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 2, 2. Mais. E vou resolver a minha potência. Para mim resolver a minha potência, eu vou olhar meu expoente. Expoente par, então o meu resultado vai ficar positivo. Só que eu já vou fazer de uma vez, porque aqui não tem sinal, como se fosse pontinho de vezes. Mais vezes mais vai dar mais. Então, vou resolver a minha potência. 1 elevado ao quadrado é 1 que se repete duas vezes. 1 vezes 1, 1 sobre 3 elevado ao quadrado, 3 que se repete duas vezes. 3 vezes 3, 9. E aí, restou uma continha de mais com fração. 3 meios mais um nome. Toda vez que nós temos continha de mais ou continha de menos com fração, nós vamos ter que tirar o mínimo múltiplo comum. Nesse caso, entre o 2 e o 9. Começo dividindo por 2, que dá 1. 9 não divide 2, desce o 9. O 9 divide por 3, que dá 3. E por 3, que dá 1. Terminou em 1, terminou a minha conta. E aí eu multiplico os resultados. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Significa que o mínimo múltiplo comum vai ser igual a 18. E aí, em seguida, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 18 dividido por 2, 9. 9 vezes 3, 27. Mais 18 dividido por 9, 2. 2 vezes 1, 2. E aí é só somar. 27 com mais 2, 29. Sobre 18. Como 29 é um número primo, ele não dá para dividir. Então, a minha fração fica 29 18avos. Então, com esses 3 exemplos, já dá para vocês fazerem as atividades que forem propostas com valor numérico. Não se esqueçam, pedir o valor numérico, vocês vão pegar a letra e substituí-la pelo número, tá certo? Qualquer dúvida, só me procurar no WhatsApp.